E a pergunta de hoje, a pergunta é assim: quais os 5 maiores erros na Bíblia? Quais os 5 maiores erros que pode ser encontrado na Bíblia? E tem erro na Bíblia? Se tiver a presença humana, né? Se tiver alguém escrevendo, tem. Tem erros graves até. Então vamos analisar a resposta que a gente tem para isso. Quando se pensa em Bíblia, precisamos sair da desonestidade de que é um livro perfeito, sem erros, sem falhas graves, inclusive. Ela foi escrita por homens limitados e muito falhos. E tudo isto fez parte da compreensão, tudo isso fez parte da compreensão de cada um em relação à revelação universal de Deus. E fez parte do que escreverem e consta no texto bíblico. O milagre não está na letra, mas no espírito do que escreveram. E que nos alimenta, graças à iluminação do Espírito Santo. A Bíblia tem muitos erros e muitos tipos de erros. Tem erros históricos, geográficos, informações truncadas e outros gerados por homens extremamente limitados, analfabetos, desinformados e com outras características negativas. Mas os 2 tipos de erros mais graves são aqueles referentes aos autores e seus contextos culturais, e os doutrinários, e é sobre estes que vamos nos ocupar entre os piores erros. Aí colocou aqui, não ênfase na trifunção. Um primeiro e mais grave erro entre os doutrinários é falta de ênfase que há quanto ao papel essencial do Espírito em sua trifunção no plano da graça: convencer, converter e santificar. Os escritores bíblicos entendiam que isto dependia mais das pessoas e, neste sentido, exortaram, ameaçaram para que fossem obedientes em nome de Deus, contrariando o entendimento momentâneo de Paulo, de que não conseguia ser ou fazer o que queria, que não tinha capacidade para ser obediente ante ao que Jesus afirmava, que sem ele nada se consegue ser ou fazer para Deus. Então, o primeiro grande erro é os escritores não darem mais ênfase ao fato de que convencer, converter e santificar é obra do Espírito Santo. Não é do empenho humano. Entendeu? Esse é o primeiro erro. Segundo, Jesus como político, né, é o segundo erro que está aí. Segundo grande erro doutrinário no contexto bíblico foi a concepção do Antigo Testamento de que o Messias seria um político, um guerreiro, um conquistador, como foi Moisés e Davi. Esse erro grave cegou o judaísmo quando diante do Messias, o que acontece até hoje, e foi alimentado pelo cristianismo quando abraçou a ideia de que Cristo era o Filho do homem e que voltaria para instaurar o reino de Deus no mundo nos moldes esperados pelo judaísmo. Esta concepção ainda tem feito muito mal ao cristianismo de todos os tempos e sempre fará. Segundo grande erro é que os escritores do Antigo Testamento e do Novo alimentaram a ideia
de que o Jesus, o Messias enviado de Deus, seria um guerreiro, um rei, um lutador, um conquistador, um matador, enfim. Ensinaram isso e os judeus esperaram isso. E até hoje esperam isso. E tem muito cristão esperando isso. Não conhecem Deus. É por isso que Jesus diz: vocês não são filhos de Deus, não. Porque vocês não entendem as coisas de Deus, não. Quinto, na verdade, aqui tem o outro, né? O outro grande erro. Jeová de um só povo. Um terceiro grande erro doutrinário no texto bíblico foi a compreensão errada sobre Deus. O entendimento mosaico de um Deus que ama só um povo e despreza, mata, persegue e prejudica de muitas outras formas outras nações e pessoas. No Novo Testamento, essa concepção ainda continua. Aquele Jeová vingativo e belicoso é mantido, mesmo diante do Deus diferente de amor, perdão e universal que Jesus revela em si, nos seus ensinos e nos seus exemplos. Então, esse é outro grande erro doutrinário no texto bíblico, né? Um Jeová que só amava um povo, o resto ele desprezava. 6. Salvação só para alguns. Um quarto grande erro doutrinário no texto bíblico foi repetir o entendimento de Deus como uma divindade particular do judaísmo e um puxadinho para o cristianismo. Esse erro gravíssimo e egoísta vinculou a salvação eterna a uma determinada religião. Os judeus eram arrogantes por serem filhos de Abraão e serem chamado povo de Deus, e os cristãos por serem de Jesus. O resto do mundo, se não aderir a uma dessas opções, estará condenado para sempre no inferno. Então, esse é outro grande erro, né, doutrinário que contém, né, porque foi escrita por homens, compreensão errada de homens. Jesus condena tudo isso. Jesus é ao contrário de tudo isso. Mas no texto bíblico nós temos esse ensino, não é, fundamentado por muitas pessoas. 7. Imitar orgulhos judaicos. É o grande outro erro. Um quinto grande erro doutrinário na Bíblia é o Novo Testamento se dizer novo concerto, que o anterior caducou, mas na verdade não rompeu em nada com o antigo. O cristianismo foi e continua para muitos teólogos atuais como uma das seitas judaicas. A fé cristã herdou com orgulhos muitos dos preconceitos, intolerâncias e prepotências judaicas em relação a Deus, a si mesmos e em relação ao mundo ao redor. Há um desprezo multiforme para com todos que creem, pensam, agem com diferenças ao já estabelecido numa e noutra religião. Tudo isto se resume a entender Jesus, não como judeus que criam e creem numa divindade exclusiva e particular, mas como Deus universal do mundo todo, de todas as pessoas, sem exceção. Assim, o judaísmo seria como um berço ruim para Jesus nascer e o cristianismo como um meio ruim para fazer ele e seus ensinos conhecidos por todos. Porém, consideram todos os contextos, pois considerando todos os contextos, é provável que ainda foi a melhor opção que Deus teve e aproveitou para alcançar, abençoar, atrair e salvar o maior número possível de pessoas. Então,
se tivesse Jesus vindo por outro povo, com a arrogância que o hebreu tem, provavelmente não haveria hebreu nenhum salvo. Então, para salvar mais alguns, né? Então Deus resolveu nascer entre os judeus. Entendeu? A Bíblia seria muito melhor, dentro desses fatores que estamos considerando, se seus escritores e textos tivessem vencido estes erros doutrinários tão sérios. Se tivesse visto Jesus como o próprio amor de Deus a todos os homens, como o apóstolo Paulo e João tiveram alguns relances na compreensão desta verdade. Mas, apesar de nós e dos escritores bíblicos, a graça tem acontecido no mundo todo, em todos os cantos, em todas as religiões, em todos os tempos. Por tudo isto, e apesar de tudo isto, o número dos salvos de todos os tempos é muito maior do que poderia ter sido, e muito menor do que o Senhor gostaria e sempre se empenhou diuturnamente. Tá bom? Então, essa é a nossa resposta para essa pergunta. A pergunta é: quais os 5 maiores erros na Bíblia? Tá bom? Na Bíblia. Então, essa é a nossa resposta.